Deputado, em primeiro lugar, quero dizer que nosso chat, toda a nossa programação aqui está bombando. Obrigado. Mais ou menos umas 10 mil pessoas, se nós juntarmos aqui, eu estava fazendo as contas aqui das nossas plataformas, nosso portal, o pessoal que está assistindo a gente pelo Profit da Nelógica, o YouTube, todas as nossas plataformas aqui, muita gente mandando perguntas. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigada aí, vocês que estão participando. Eu estou dando uma olhada aqui no nosso chat, aqui, tentando pegar algumas outras questões também. Mas a Débora, agora que está aqui comigo no estúdio, tem uma pergunta também especificamente aqui para o deputado Eduardo Cunha. Vamos lá, Débora, fica à vontade. Deputado, numa entrevista recente, o senhor disse que o Dória foi vítima da própria traição dele e que Sérgio Moro também. Eu já havia dito que jamais entraria para a política, acabou entrando, e você chegou a comentar, inclusive, que Sérgio Moro é chefe de uma organização política, inclusive acabou de lembrar isso aqui agora há pouco. Você acha que, então, o fim da carreira política, tanto do Dória como do ex-juiz Sérgio Moro, que, aliás, não tem nenhuma direção muito bem definida, Até então, queria presidência, depois ia ser Senado, hoje mesmo saiu, então, a intenção dele para ser candidato aqui ao governo de São Paulo, Como que o senhor tem avaliado isso? Bom, Débora, em primeiro lugar, vou lembrar uma frase do ex-senador Murilo Badaró de Minas Gerais, que disse: política é a única atividade que você pode morrer e ressuscitar várias vezes. Então, política a gente nunca pode dizer que alguém morreu, Uhum. Política você pode ressuscitar. De uma certa forma, eu estou ressuscitando aqui na frente de vocês. Mas, efetivamente, quem tem o seguinte: o Moro, eu costumo dizer que o Moro morreu na cena do crime que ele cometeu. Ele fez a criminalização da política e depois entrou para a política e, pelas mãos da política, mataram ele. Ele pode ressuscitar? Em política tudo é possível. Mas eu acho que o Moro é o personagem mais emblemático e odiado dessa eleição. Mais do que os próprios contendores. Por quê? Porque ninguém o quis. E ele erraticamente, justamente porque ele achou que ele ia conduzir a política da forma que ele conduzia os processos dele da Lava Jato, ele efetivamente morreu na cena do seu próprio crime. Já o Dória, ele foi vítima dele mesmo. O que eu falo é o seguinte: nós temos que olhar a história política, a história nada mais é do que a experiência que está sendo repetida. O que acontece? O Dória, foi candidato a prefeito de São Paulo, apoiado pelo Alckmin naquele momento, ganhou a candidatura à Prefeitura de São Paulo, se elegeu prefeito de São Paulo. Depois ele tentou tomar a candidatura do Alckmin a presidente da República, renunciou à prefeitura e acabou candidato a governador de São Paulo, se impondo naquele momento que ele não conseguiu tomar a candidatura do Alckmin a presidente. E o que aconteceu? O Alckmin tinha um vice, que era o candidato dele, que era o Márcio França. O Alckmin não filiou o Márcio França ao PSDB e impôs a candidatura do Márcio França. O Dória ficou com essa candidatura, disputou a eleição e ganhou sob um Bolsodória. Bolsodória foi o que elegeu Dória, não foi a performance dele. Aí, no primeiro dia de mandato, o Dória simplesmente começa a virar a oposição ao Bolsonaro de uma forma radical, dentro de um projeto de marketing político para a sua candidatura à presidência da República. O eleitor viu isso, o cidadão de São Paulo assistiu isso, já tinha ficado com uma rejeição enorme quando ele abandonou a prefeitura de São Paulo pelo seu projeto político pessoal, com 1 ano e 3 meses de mandato, e jogando 2 anos e 9 meses fora. Aí o que aconteceu? Ia abandonar de novo para poder criticar quem o ajudou a eleger para a sua bandeira política? Então isso foi causando um desgaste. E mais próximo do processo, ele fez o quê? Ele pegou o vice dele e filiou no PSDB para ser o candidato do PSDB, impedindo o próprio Alckmin, que foi o padrinho dele, para que tentasse voltar à candidatura a governador de São Paulo, o que levou o Alckmin a sair do PSDB e ir para o PSB e acabar se tornando a opção de candidatura a vice do Lula. Então, o Dória, na prática, ele morreu na traição que ele mesmo cometeu. Ele foi vítima da traição que ele fez com o Alckmin. Então, nós estamos vivendo uma situação que a política adora a traição, mas não perdoa o traidor. Então, na minha opinião, o Dória, ele virou, dentro da política, o traidor perante a classe política, mas também virou, perante o eleitor, o traidor das convicções, porque ele simplesmente sempre buscava o seu projeto político próprio em detrimento dos votos que ele pediu para ocupar os carros que ocupou. Então são situações políticas distintas, mas que estão tendo o mesmo fim. Agora, se podem ressuscitar, em política, tudo é possível.